Spezin, da Social Soluções. Eu estou aqui hoje com a Samara Xavier, que também é da nossa equipe, da Social Soluções. Estamos começando uma experiência, né, que é uma série de episódios onde a gente quer conversar sobre acolhimento. Então, a ideia, né, o mote é Fala Aí Acolhimento, né? Enfim, a gente tem, as duas temos alguma trajetória, né, de alguns anos, cada uma de nós tem uma marca, tem uma relação com a experiência no acolhimento, num primeiro momento, acolhimento institucional, as duas, né, de crianças e adolescentes. Então, hoje a conversa, assim, essas conversas, elas pretendem dar início a um relacionamento com quem, como a gente, tem esse vínculo com a experiência, né, com os meninos e meninas que acabam indo para aquilo que antigamente a gente chamava de abrigo, né, e que agora são instituições de acolhimento no sentido mais técnico, assim, desse serviço. Enfim, né, a gente quer aqui nesse espaço, pelo caminho desse vínculo com vocês, né, é realmente entender mais, né, ter a experiência de atribuir e de reconhecer o sentido desse serviço, das vidas das pessoas, não só dos meninos e das meninas, como das pessoas, né, que trabalham, que passam pelo acolhimento institucional. É claro que também o acolhimento familiar vem na esteira, vem na linha, e certamente a gente vai ter oportunidade de fazer um aprofundamento também disso, tá? Então, assim, me apresentei, faço parte da equipe, a gente vai fazer uma conversa mais tranquila, mais leve. Agora a gente vai começar pela ideia, né, nesse primeiro episódio, é que a gente consiga se apresentar. Então, assim, o que a gente pensou, né? A gente pensou que a primeira sensação, a primeira pergunta que veio depois que a gente entrou nessa trajetória, nesse caminho que passou pelo acolhimento, foi: sou trabalhadora, né, do acolhimento, e agora? Então, a primeira pessoa que vai conversar com vocês e vai se apresentar melhor, enfim, é a Samara Xavier, que tem uma história muito legal, muito mobilizadora, e que já me fez ficar emocionada antes. Então, eu quero ouvir primeiramente a Samara em relação a isso, e depois, enfim, poder contar um pouquinho de mim também. É isso aí, Samara. Vamos lá? É isso aí, Dani. É um prazer estarmos juntas aqui, as duas mulheres do time Social Soluções, falando com vocês, que nos ouvem, nos acompanha já há um tempo, para os novos que vão chegar, que estão chegando nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, no nosso site. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Esse papo realmente mobiliza a gente, né, Dani? Essa conversa, ela sensibiliza, ela mexe com a gente, né? Eu estou como professora, sou professora hoje de História e da graduação de Serviço Social, mas eu me acostumo e tenho uma honra muito grande de me apresentar como educadora social, como formadora e educadora social, porque foi o acolhimento institucional que me forjou, que me fez, que me transformou enquanto trabalhadora das políticas públicas e principalmente da política de assistência social. E aí, essa questão de sou trabalhadora do acolhimento e agora, assim, como que acontece isso, o que eu faço, me leva a lembrar como eu fui parar no acolhimento institucional. Então, meu primeiro trabalho no acolhimento, eu tinha acabado de sair da graduação, novinha, mais novinha do que esse rostinho aqui, há mais de 10 anos. Eram os idos de final de 2008, início de 2009, por aí. Eu me formei em História, sou professora de História, né, como eu falei para vocês, mas eu sempre tinha uma paixão muito grande pela educação social. E quando eu saí da graduação, eu queria continuar como educadora social pelas experiências com movimentos sociais, enfim, com grupos de extensão que trabalhava com a perspectiva de alfabetização freiriana lá no interior de São Paulo, na Unesp Franca. E quando eu saí, eu fui procurar trabalho como educadora social. Só que eu não sabia que existia ou acolhimento institucional ou abrigo. Eu sabia que existia trabalho da educação social, mas eu não conhecia especificamente isso. Só que um dia meu telefone tocou, era uma segunda-feira, e marcando uma entrevista para uma quinta-feira. Fui fazer a entrevista na quinta-feira, nessa instituição chamada Lar São Francisco, em Santo André, aqui no ABC, né? Eu moro no ABC Paulista, e fui fazer essa entrevista. Então, quando eu cheguei lá,
eu fiquei sabendo que a vaga era para trabalhar no abrigo institucional, no acolhimento institucional. Só que eu, tipo, oi, o que é abrigo, o que é acolhimento. Embora eu sempre eu trabalhava com adolescentes em conflito com a lei, no interior de São Paulo, no processo de alfabetização, enfim, fazer desse trabalho. Eu sabia que existia política de assistência, porque eu convivia com as pessoas da graduação de serviço social, mas eu não entendia os detalhes, eu não entendia os meandros, eu não entendia os níveis de complexidade da assistência. E aí fui parar nesse lugar, fiz a entrevista numa quinta-feira, sábado estava eu começando como educadora social. E para mim, Dani, eu não sei se eu te contei isso, mas eu lembro, foi a primeira vez na minha vida que eu vi na minha carteira de trabalho assinada escrita educadora social. Aquilo me deixou tão feliz, porque para mim educador social era militância, não tinha a dimensão da importância e não tinha a dimensão desse fazer, dessa profissão, dessa função no Brasil. Ser formalizado, né? Exatamente. Então, aquilo foi o máximo para mim. Então, fui parar no acolhimento assim. Meu primeiro dia de trabalho, aconteceram várias peripécias. Então, subindo a rua dessa casa que eu fui trabalhar, tinha carros de polícia e GCMs, porque as crianças da casa resolveram fazer uma pequena bagunça. Subiram no telhado. Então, meu primeiro dia foi assim. Esse impacto. E GCM, aí foi quando eu me perguntei explica para o pela povo, primeira GCM vez. é guarda municipal, né? É verdade, obrigada, Dani. E aí foi a primeira vez que eu me perguntei, tipo, sou educadora social agora formalmente, sempre quis isso, sou trabalhadora do acolhimento, e agora? O que é o acolhimento? O que é o abrigo? O que eu estou fazendo aqui? Eu tinha muitas ideias na cabeça sobre a educação social, já tinha trabalhado 4 anos nessa perspectiva, mas eu não entendia ainda, não conseguia perceber o que eu faria com aquele acúmulo de conhecimento e tudo que eu tinha que conhecer, desbravar no acolhimento. Mas nunca mais a minha vida foi a mesma depois daquele primeiro dia super aventureiro. Então, o acolhimento, ele mexe com a gente. E aí, quando eu me descobri trabalhadora do acolhimento, foi assim. Foi. Então, a gente parou para conversar sobre isso e justamente escutando a Samara, né? Primeiro que eu fiquei achando engraçado lá nos idos de 2008, porque aí eu tenho a dimensão da minha idade. O que aconteceu comigo, para ficar claro aqui, né? Eu fiquei escutando a Samara e me deliciei, né, com essa perspectiva da educação social, que aí foi assim que se ligou o que eu vinha também tendo como o que eu já tive há muitos anos como experiência. Então, como é que eu entrei nesse processo, nessa ligação, nesse vínculo com o acolhimento? Na verdade, eu sou uma pessoa, sou formada em Direito, né? Eu tenho graduação em Direito e de 1990 até 1994, eu fiz a faculdade de Direito em Florianópolis, na Federal aqui. E esse período foi o período que foi muito doido, porque eu vim de um ensino médio, né, uma menina de classe média, que fiz faculdade de Direito e que eu tinha uma trajetória na minha cabeça que era completamente diferente com a trajetória que hoje eu, na verdade, percebo que eu fiz. E te escutando foi que eu percebi como a experiência do acolhimento me marcou. E foi ficando, era algo que eu já sabia, mas que foi ficando mais claro ainda. Então, muito legal poder fazer isso. Por isso que a gente está fazendo, inclusive para estimular as pessoas que estão nos ouvindo também a contarem para a gente. Então, no meu caso, foi um caminho diferente. Eu, como jovem, à época, com alguns amigos, né, por motivação religiosa, no primeiro momento, nós fomos motivados, mas a gente era um bando de maluquinho também, fomos motivados por pessoas mais experientes que a gente a assumir aquela época chamada casa-lar, o modelo casa-lar, a criarmos uma casa. Então, na época, assim, a gente só usava ONGs, né? Não é que nem hoje a gente trabalha com organizações sociais, em outro formato, por causa de outro marco, né? Normativo. Mas, enfim, então a gente foi chamado, vou chutar aqui mais uns 7, 8 amigos, né? Eu era a mais nova, tinha acho que 22, 21, mas eles também não tinham muito mais, ninguém tinha nem 30 anos, na verdade. E a gente foi mobilizado, a gente concordou, creio que muito até pela falta de conhecimento que a gente estava fazendo, sou obrigada a dizer. E a gente foi atendido, né, por técnicas, 2 mulheres da Secretaria de Estado
de Santa Catarina, né, que à época trabalhava com a questão da assistência social, que naquele período ainda era muito assim, do ponto de vista que a gente conhece hoje, com lei orgânica mais assim densa, com suas, isso nem se imaginava, que à época a assistência social já tinha sido remodelada para direito fundamental na Constituição, beleza? Tinha, né, aquele período ali depois, bem naquela época estava sendo discutida a lei orgânica, mas num formato bem menos denso, se comparado com agora, enfim. E aí chegou, a gente acabou tendo esse chamado, a gente, sim, vamos lá. A minha atividade era muito doido aquele formato, porque eu era diretora jurídica da instituição, sendo eu uma pessoa que ia me formar em direito só no final de 94, né? E também fazíamos o trabalho de cuidar dos meninos. Então, assim, eu e os meus colegas, e cada uma pegou uma coisa, tinha gente com mais formação que eu, e aí a gente foi se distribuindo. Eu fazia essa relação da casa-lar, né, com o sistema de justiça à época, muito conhecido ainda, vejam bem, como juizado. Por quê? Porque nós pegamos a transição, justamente, acabado a doutrina regular. O estatuto tinha entrado em vigor em 90, e aquilo ali era 93, então assim, era, né? E aí, enfim, aí eu ficava com os meninos, então esse trabalho que hoje a gente chama de educador social, de educadora, como tu dizes, não tinha esse nome, ainda vem com aquele resquício do voluntariado puro e simples, né? E ali a gente foi conhecendo, só que assim, eu tive a convivência com pessoas, né? Depois a gente fala um pouco mais disso, que foram me marcando também. A gente foi fazer, o nosso fazer foi muito de imersão total na vida dos meninos. Então, assim, a gente se misturou com os meninos, a gente teve várias questões, várias experiências que hoje, como eu sou professora, né, e formadora na área, eu percebo que está muito forte em quem está no acolhimento também, essa coisa do se misturar histórias. E a gente viveu isso muito forte, só que lá atrás. E aí, a partir dali, eu também, de 90, aí depois, anos depois, me formei, enfim, advoguei uns 2 anos, mas, enfim, virei conselheira tutelar. Então, em 97, eu também, mais 2 amigos, fomos eleitos e depois, enfim, a gente conversa mais em outro momento, né? Mas aí eu tive o outro lado, né? Daí eu vivi um lado de relacionamento com as casas lares, eu me afastei, não no sentido afetivo, né, da casa que a gente tinha criado, mas me afastei formalmente e também em termos de função, porque era preciso fazer essa distinção. E aí é muito forte também, porque daí eu tive experiências de acolhimento, né, que não tantas, porque nós éramos, ainda bem, eu tinha vindo de um outro lugar, né, e nós éramos muito críticos, muito preocupados e muito apegados à ideia da excepcionalidade e da provisoriedade do acolhimento. Estava muito claro já para mim, mas mesmo assim, né, a experiência do acolhimento também, eu fiz como conselheira tutelar. Né? E aí isso é para a gente conversar outro momento. E aí a proposta, eu acho que ficou aqui meio já, essa bola ficou meio quicando, a gente pensar um pouquinho, conversar um pouquinho aí nos próximos minutos. Samara, assim, olhando hoje, Samara, para isso que a gente está retomando aqui, como é que tu entendes que a tua experiência como educadora social no acolhimento marcou a tua trajetória até aqui? Marcou completamente. Eu não passo um dia na minha vida, qualquer trabalho que eu faça, hoje só em sala de aula, em formação, né, sala de aula formal, formação, enfim, que eu não lembre, que eu não pense no que eu vivenciei no acolhimento. Sempre que eu vou montar, formar, discutir, debater, preparar alguma coisa, aqueles anos que eu passei dentro do acolhimento, quer seja como educadora, eu fui educadora noturna, eu fui educadora durante o dia, eu fui da equipe técnica por um tempo, eu fui para a supervisão, enfim, então eu estive em muitos lugares, assim como você, dentro do acolhimento, e isso vai marcando a gente, porque vai nos dando outros pontos de vista do que é a garantia de direito de criança e adolescente, do que é fazer o trabalho social com famílias e do que é a política pública no Brasil, do que é a política social. Mas, para mim, o que marca mesmo é entender o quanto que esse Brasil tem uma trajetória de história marcadamente desigual e o quanto a infância neste país tem um protagonismo, quer seja de muita tragédia, mas quer seja de muito protagonismo para alterar a história que a gente vem vivendo. Então, quando você fala que você começou lá bem no comecinho,
do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu fico pensando que nesses últimos 30 anos, mais ou menos isso, né, do Estatuto, faz 30 anos, né, o quanto que a gente, claro, milhões de avanços precisamos ter ainda, vários, mas o quanto que a gente já conseguiu caminhar na lógica de uma sociedade melhor, em contrapartida, há 500 anos de uma forma de visão, de atendimento e de cuidado de uma infância que sempre foi marginalizada e sempre foi violentada. Então, o acolhimento, sem sombra de dúvida, é uma mácula que não é ruim na minha vida, pelo contrário. É uma mácula que me faz querer ser sempre uma profissional melhor, porque se eu puder, trocando experiências, ouvindo as pessoas, a gente qualificando essa nossa conversa, essa nossa fala, atuar de forma mais qualificada para que crianças e adolescentes tenham o seu direito garantido de convivência familiar e comunitária, ou tenham o direito a uma infância cuidada e protegida, então a gente parar. Eu também, eu não vou assim me estender muito, porque de certa forma a minha primeira fala ela já deixou um pouco assim clara essa questão da marca, né? Quando tu fala sobre, para mim, a questão da infância, para mim, assim, o que tu trazes agora no final da tua fala foi certamente aquilo que me fez ter uma guinada em termos de trajetória, porque eu realmente virei uma professora, uma pesquisadora, hoje eu advoguei e fui muito feliz advogando, mas eu resolvi que realmente eu iria fazer, eu até trabalhei isso em terapia há muitos anos, que eu iria fazer aquilo que me faz bem, aquilo que eu sinto, que eu realmente estou desenvolvendo a minha potência mesmo, assim, aí eu estou à vontade. Então, assim, vejam bem, ninguém trabalha com a fragilidade da infância e adolescência e acha gostoso, né, ver aquilo que a gente sabe que é justamente a contradição da nossa sociedade, né, naqueles meninos e meninas. Não é disso que eu estou falando. Agora, claramente, eu me sinto mais de verdade, né? Quando eu estou trabalhando com essas questões que têm a ver com a trajetória e com o que eu vivenciei e com o que eu tenho vivenciado. Por quê? Porque a partir do acolhimento, que é a dinâmica da vida dos meninos e meninas, né? É o dormir, é o acordar, é o ir para a escola, é o jeito como eles são entendidos pela própria comunidade do entorno, é o jeito como eles são acolhidos ou não pela escola, como é que a gente enxerga essa política dentro da política social em geral de cada município, né? Como é que se enxerga isso me deu uma radiografia do sistema para o qual eu iria trabalhar. Então hoje a minha alegria, eu já vou encerrando por aqui para passar para a Samara fechar, porque a gente tem outros episódios, a gente vai ter outras trocas, né? O que mexe realmente comigo é poder hoje dividir, multiplicar isso com outras pessoas. Então é poder dizer que a gente está aqui hoje, por exemplo, conversando sobre e a gente está buscando mais gente para entrar nessa rede e a gente quer multiplicar isso, dar uma visibilidade, ou reconhecer a urgência, melhor dizendo, da visibilidade desses meninos e meninas dentro de um sistema que, por mais que a gente debata esse sistema, que a gente acha e a gente tenha uma utopia em relação à mudança e isso seja necessário para a gente viver, mas que é um sistema que deixa sempre esses meninos e meninas invisíveis e sem voz. Então, que a gente possa ser catalisador nessa rede de saberes e de experiências. Então, isso eu só tenho hoje porque eu convivi com muita gente, né? Com um grupo que eu tenho que assim render todas os meus agradecimentos que as pessoas me deram dentro da casa lá que eu ajudei a criar. Hoje eu sou casada com uma pessoa que era tesoureiro, né? Ficou 11 anos como tesoureiro da casa lá. Mas não só nesse nível romântico, né? Já que ontem foi o Dia dos Namorados, vamos gravar aqui, que estamos gravando dia 13 de junho, dia do Santo Casamento. É verdade. Mas não é só isso, né? Eu tenho amigos e amigas, gente, por exemplo, da área do serviço social e da psicologia, que fez com que a minha formação de direito fosse, a meu ver, potencializada para a cidadania concreta de meninos e meninas aqui, aonde eu estiver, no Brasil, né? Aonde eu estiver. Né? Enfim. Samara, eu vou te passar a bola para a gente encerrar essa nossa conversa, né? E deixar aí um pouquinho da tua perspectiva aí para os próximos encontros e trocas.
O nosso Fala Aí, acolhimento, e a gente começou falando das nossas trajetórias, porque nós temos a compreensão de que os trabalhadores da assistência, especificamente os trabalhadores do acolhimento, têm uma experiência sensacional e que muitas vezes também está lá escondidinho, está lá invisibilizado, porque ainda tem uma série de controvérsias no trabalho que é feito no acolhimento. E a gente quer valorizar isso, a gente quer trazer o debate à tona, a gente quer escutar o que outros trabalhadores, como chegaram lá, as surpresas que encontraram, os desafios que vivenciaram, os novos desafios que é proposto pelo cotidiano de trabalho do acolhimento. Então, a gente convida vocês a falar com a gente, a conversar com a gente, a trocar conosco, a falar sobre acolhimento, o que é estar no acolhimento, como vivenciar a rotina dele, os desafios que a gente tem pela frente, como é conviver com a molecada, com as famílias, com a rede, com a vizinhança, com outros atores do sistema de garantia de direito. Então, a gente tem uma proposta de mais alguns encontros, pelo menos como esse, mais 3 encontros, normalmente um no início da semana e o outro no final da semana. A gente gostaria que vocês falassem pra gente nas nossas redes sociais. Procurem a gente no Instagram, procurem a gente no Facebook, procurem aqui também no YouTube, procurem na nossa página da internet. Então, procurem Social Soluções para que vocês troquem com a gente, para que vocês falem acolhimento. Vamos falar do acolhimento, sobre acolhimento e com acolhimento. Então, tem um lema que a gente gosta muito de falar, que é nada de nós sem nós. Então, quem já trabalhou no acolhimento, quem está no acolhimento, é que tem a potência e que tem este lugar de fala que, para mim, é tão privilegiado e que nos forjou, né, Dani, como professoras, porque a gente acredita que a educação, ela não salva o mundo sozinha, mas ela pode bastante coisa. Então, nos procurem, gente, conversem conosco. Esperamos ver vocês em breve. Um beijo.